Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Questão da FUVEST, questão de Química, que trouxe o tema radioatividade, né? Essa questão é uma questão bem simples, né? A interpretação aí é o que vai ter como principal motivo para você ganhar a questão, né? Conquistar e acertar a questão, que vai falar sobre decaimento radioativo de um marcador radioativo, que no caso aí é o sódio. O sódio ele tem um tempo de meia-vida de 15 horas, isso foi informado na questão. Então quer dizer que daqui a 15 horas, a metade desse sódio 24 vai ser reduzida à metade, já que meia-vida é o tempo necessário para a gente reduzir a massa do isótopo radioativo pela metade. Aí ele vem com um enunciado falando que um marcador radioativo foi injetado em um ponto de um cano de água subterrânea. Então está mostrado na figura que tem um cano, que esse cano tem um marcador com o isótopo radioativo, que é o sódio 24. E na sequência foi colocado também o detector sobre o solo, foi medida a radioatividade ao longo do percurso do cano. A figura a seguir, que está aqui do lado, esquematiza o local de injeção do marcador e o perfil da radioatividade detectada ao longo do cano. Então aqui tem um gráfico dizendo como é que está o perfil do detector, né? O gráfico está saindo lá no detector, né? Do marcador radioativo. Aí a pergunta qual é a sinal alternativa que melhor explica o perfil da radioatividade. Então, ao longo do cano tem um trecho que ele esquematiza no gráfico. O trecho 1 está aqui, o trecho 2 que está aqui e o trecho 3. Aí aqui tem as linhas marcando de onde vai o trecho 1 para o trecho 2. Então o trecho 1 começa aqui e termina aqui, né? Trecho 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Aí você percebe o seguinte: o material radioativo vai estar sendo levado pela água, né, pelo cano, que vai ter água, e vai ter o período de meia-vida. O período de meia-vida vai ser o tempo para que ele reduza a metade. Então, a ideia é o seguinte, que daqui a 15 horas, a quantidade do isótopo radioativo iria reduzir pela metade, né, obedecendo aí a tempo de meia-vida. Mas a questão vai se referir exemplificamente, né, exatamente, ao ponto 2, né, o trecho 2, que há um pico, né, de radioatividade, já que esse gráfico aqui está sendo gerado pelo detector, e é o detector que vai determinar essas linhas aqui, a quantidade de emissão radioativa. Você percebe que no trecho 1, o material radioativo praticamente se mantém constante. Aí quando chega aqui no trecho 2, há um pico, né? Ele aumenta e depois ele decresce. E aqui ele mantém novamente constante, um valor abaixo do trecho 1, mas se mantém constante. Então quer dizer que o trecho 2, né, possivelmente ele vai ter uma dificuldade nele, vai ter um vazamento, vai ter um buraco que vai permitir que o material radioativo saia do cano e se aproxime do detector. Basicamente, o que eu percebo da questão é para você interpretar esse gráfico em função do material radioativo que vai ser detectado por esse detector aí, que vai determinar a quantidade, né, do isótopo radioativo. Então você vai procurar a alternativa que fala mais ou menos isso, que no trecho 2 há alguma coisa estranha ali, né, que o material radioativo vazou, né, tem um buraco no cano, está mais próximo do detector, e é basicamente isso. Então, na letra A, fala que no trecho 2 o cano está completamente entupido. Então, se o cano estivesse entupido, não passaria, né, o material radioativo. Então, aí se ele tivesse entupido, haveria uma quantidade maior, né, de material radioativo, mas a distância do detector seria a mesma, não iria afetar igual como está afetado aqui, né? E por isso a radioatividade diminui no trecho 3. Também não. A questão de diminuir aqui no trecho 3 se refere possivelmente ao tempo de meia-vida do material, né? Já que com o passar do tempo, esse material aí vai reduzindo até chegar a próximo de zero. Lembrando que a curva de decaimento, né, ela é uma função exponencial, pode ser representada por uma função exponencial. No trecho 2, então a letra A está errada. A letra A não é a resposta. No trecho 2 há uma fissura no cano, que é justamente a questão do buraco, do vazamento, o que resulta em um acúmulo de marcador nesse trecho. Então, a segunda questão seria a mais próxima, por enquanto, do nosso gabarito. O marcador radioativo flui no sentido contrário. Não, isso aqui não tem nada a ver.
No trecho 3, a radioatividade é menor porque foi consumida por reações químicas. Aqui, ele confunde reação química com reação nuclear, né? Quando a gente fala de reação química, está falando de elétrons, esse tipo de coisa. Aqui é radioatividade, tem a ver com núcleo atômico, então não tem nada a ver com reação química. E a letra E, o trecho 2, a radioatividade diminui. Não, aqui ela aumenta, né? Aumenta depois que ela diminui, devido ao fato da minha vida ser curta. Não, aqui, esse pico aqui foi explicado justamente pela letra B. A letra B é o que mais se aproxima, né, do que esse gráfico aqui quer dizer. Que há um buraco, uma fissura, e isso permitiu o vazamento do material radioativo mais próximo do detector, já que é o detector que vai dizer qual é a quantidade de material radioativo que vai estar nesse cano aí, ok? Bem, gabarito letra B é uma questão que não tem cálculo, né? Praticamente não tem cálculo, não tem cálculo, é mais a questão de você interpretar o gráfico e tentar pelo gráfico entender o que é que está acontecendo aí. Não é uma questão que vai envolver grandes conhecimentos de química para poder você resolver. Apenas observando o gráfico você percebe que ali tem alguma coisa errada, né? Então o gabarito para essa questão é a alternativa letra B. Essa foi a dica, a gente volta numa próxima e até mais.